Ela é exatamente o reflexo da nossa vida e de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, neuroplasticidade, a chave para transformar sua vida. Nossa vida só se transforma com mudanças, né? Então, a mudança é a chave da transformação, para melhor ou para pior, né? As escolhas é que vão decidir isso. Mas toda mudança, ela é necessária. Temos aqui a clínica Espaço Interação, que eu coordeno e realizei. Nós temos vários profissionais dentro da clínica. E o treinamento Pais que Transformam, que é o meu xodó. Então presta atenção. Você já é vencedor, porque foi a corrida da vida que se iniciou ali e o caminho não foi fácil. Então, você tem direito a todo momento de ressignificar e estruturar a sua história, porque você é o planejamento de Deus. Você é alguém que foi feito com objetivo, tá? E às vezes a gente passa uma vida sem objetivo, não sabendo para que a gente foi feito. Entrei em trabalho de parto com 5 meses. Tinha toda uma história de família, mas eu podia mudar aquela história. Mas eu vivi todas as tensões. O útero, por ser um músculo, ele também ele fragiliza, né? Então, e meu filho está aí lindo, maravilhoso, com 35 anos, mas a gente precisa, os pais que transformam, a gente precisa trabalhar mesmo antes da gravidez, com a intenção de engravidar. E o que acontece? Como é que isso acontece? Isso tudo em cima de treinamento, tudo em cima de investimento, em cima de conscientização de que a gente é capaz de modificar a nossa estrutura cerebral a todo momento. A única coisa que o cérebro não quer é viver na zona de conforto. O cérebro precisa de desafios. Faz sentido para vocês? Precisa de ousadia. O nosso cérebro, qual é a função dele? Vocês sabem? Sobrevivência. Ele foi feito para que sobrevivamos. Então, ele não quer se esforçar, ele é preguiçoso. Ele não quer sair da zona de conforto. Então, se você coloca uma proposta para ele e você não atua em função daquela proposta, ela se perde. As sinapses não são refortalecidas, são até feitas e não são fortalecidas. Sexo com vínculo seguro e significado. As pessoas estão se perdendo porque fazem sexo de qualquer maneira. Então, sexo é uma energia que se conecta na essência, muito além do físico. Então, você fica com a demanda daquela pessoa no teu corpo durante muito tempo, né? A Bíblia diz que passa a ser um só. Então, passa a ser um só porque você até imunidade, a nossa imunidade altera na questão sexual. Então, é uma coisa muito boa que traz significado e traz consequências maravilhosas, como tem vínculo, como tem respeito. Ontem eu recebi um carinho, não sei de quem, e aí você substitui aquilo que é incômodo por aquilo que é prazeroso. Tudo isso para favorecer cada vez mais a nossa harmonização, a nossa sinapse, o nosso funcionamento cerebral e integral. Tá? A Dani agora vai continuar. Vamos lá, gente. Neuroplasticidade, sinapse, né? Tudo que a Lúcia falou. As sinapses, né? Só para esclarecer, de repente, se não for muito claro para algumas pessoas, as sinapses é a comunicação entre os neurônios, tá? Então temos bilhões de neurônios no cérebro. Esses neurônios se comunicam o tempo inteiro
várias formas e quando um neurônio se comunica com o outro, acontece esse processo que a gente chama de sinapse, tá? Essa comunicação entre esses neurônios, ela pode acontecer liberando neurotransmissores. Então, o que são os neurotransmissores? São aqueles hormôniozinhos que geram as sensações no nosso corpo. Então, por exemplo, se alguém entrar um ladrão aqui agora pelaquela porta dentro, todos nós vamos liberar adrenalina. Vamos levar um susto, então nossos neurônios se comunicaram uns com os outros, a gente levou o susto e aí houve a liberação dessa comunicação de neurônios da adrenalina, que é esse hormônio que faz com que a gente reaja de alguma forma. Então ou a gente vai correr, não sei para onde, mas a gente vai correr, ou nós vamos ficar paralisados. Cada organismo tem uma reação, tá? Mas o neurotransmissor que foi liberado foi o mesmo. Então o neurofeedback ele é fantástico nesse sentido, porque esse cérebro ele vai se remodular e a meditação muitas vezes ela não vai ser necessária. O idoso geralmente ele não tem a mesma quantidade de horas de sono que uma criança pequena, nem precisa. Então a criança ela precisa, por exemplo, de 9 a 12 horas de sono por dia. Sono de qualidade. Não é deitar e dormir e fingir que acender a luz e acordou. Não, é o sono de sonhar. Eles sonham, sono bom, tá? Isso, e o sono REM. E o adulto já precisa de menos horas de sono, 7 horas de sono. Então a tendência é a gente precisar de menos, porque o nosso cérebro ele já está mais evoluído. Vou fazer algumas etapas só para vocês poderem entender. Eu não conheço ele, tá? Não sei absolutamente nada da vida dele. Mas eu vou conseguir ver algumas coisas. Então, vou fazer aqui algumas etapas. Esse aqui, gente, é o aparelho EEG, tá? O eletroencefalograma. Esse bagulhinho aqui. Gente, olha só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo, eu coloquei os eletrodos em determinadas áreas do cérebro dele. Agora eu estou colocando o gel de contato no buraquinho do eletrodo para ter o contato com o cérebro e o conectorzinho que eu coloquei, tá? O eletrodo, que é justamente para que ele capte o sinal cerebral dele, né? Aquelas sinapsezinhas, e apareça ali no computador para mim, tá? Então esse gel é o gel de contato para poder eu conseguir pegar o sinal, a frequência. Então eu vou fazer 3 etapas. Aí você já vai prestando atenção, tá? Eu já tô explicando. A primeira etapa ele vai ficar de olho fechado por 1 minuto, porque eu preciso entender como o cérebro dele funciona sem o órgão sensorial visão tá influenciando. Depois ele vai ficar com o olho aberto, mas olhando pro nada, para não desviar o foco atencional. E depois eu vou fazer uma atividade com ele mental, tá? Eu vou ler um texto e vou pedir para ele interpretar aquele texto que eu estou lendo. Ok? Essa é a primeira etapa. Conector no T3 e no T4. Razão, emoção. Raciocínio, emoção, tá? Então, essa é a primeira etapa. Eu não vou mapear ele todo aqui não, tá, gente? Eu sempre mapeio o cérebro todo. Então, você vai fechar os olhos, relaxar, coloca as mãos em cima das pernas, não pisca, não mexe o rosto, nenhum movimento. A perna bota pra baixo. Isso. Fica de olho nele aí, tá? Por favor. Não pode mexer, tá bom? Se ele se mexer muito, gente, dá pra mim como artefato. Então eu não tô analisando o cérebro, eu tô analisando o músculo, o movimento, tá? Por isso tem que ficar paradinho. Vamos lá?
está o raciocínio dele. Lógico que não é só isso, tá? Porque o cérebro ele funciona em harmonia, outras coisas estão sendo analisadas. 1, 2, 3 e sem mexer, foi. Por 7. (49 menos 32). Pode abrir. Olha só, gente, aqui alguns sinais foram perdidos, mas alguns sinais a gente conseguiu pegar. O que vocês já estão vendo ali? Só daquele iniciozinho que eu falei. Eu só mapeei essas áreas aqui dele, tá? E aqui eu perdi alguns sinais. A perda do sinal pode ser por vários motivos. Pode ser por um excesso de estresse do ambiente, pode ser porque ele se mexeu, ele piscou sem querer, ele piscou muitas vezes, ou então ele teve algum artefato ali que o sinal não ficou muito bom, tá? O que vocês, pode olhar lá pro seu cérebro, o que vocês já estão vendo ali, gente? Um tem muito azul e o outro muito vermelho. O que é o azul? É certo. Não, falta. E o vermelho é excesso. Lá onde é que deveria estar baixo, tá alto, certo? No primeiro? Isso. Lá deveria estar. Tá em excesso, tá muito. Olha só, frequências baixas, eles têm um pico ali de frequência baixa, mas é muito alto aquele pico ali, ó, que tá vermelho ali. Porque tá. O vermelho não deveria estar ali. Então, ele tá com excesso na área do raciocínio, o raciocínio dele não tá como deveria, tá? Porque o C3 ali é responsável pela essa parte do raciocínio lógico-matemático, que foi o que a gente fez agora. Pode ser que esteja gerando aí um transtorno de ansiedade, tá muito, tem que reduzir essa frequência aí. Pode ser excesso de trabalho, pode ser, mas não é agora, é o padrão, porque quando a gente analisa ali, é porque aquilo ali já é um padrão dele. Então, tem um padrão que tá o quê? Disfuncional. A gente tem que mudar aquilo ali, tá? Aqui, nas mesmas regiões, por que deu azul em alfa? Porque se ele tá com excesso de beta, ele tá com falta de alfa nessas regiões. O que a gente tem que fazer aqui? Equilibrar. Eu tenho que jogar um pouco tirar um pouco do beta e elevar o alfa. Então o treino, ele é sempre, aqui é um treino de frequência que eu teria que fazer com ele. O que eu teria que fazer? Inibir frequência beta e elevar, realçar frequência alfa. Equilibrar, é tirar o que está de mais e botar no que está de menos. Tá? Então aí, o que vai acontecer com ele? Vai se tornar um ser humano mais relaxado, mais tranquilo. Vai conseguir dormir bem. Existe uma ferramenta poderosa que pode ajudar e transformar vidas, tá? Então esse é o nosso grande objetivo de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. É um sábado de sol e todo mundo aqui estudando. Vocês estão estudando, né? Seja para ajudar vocês mesmos ou para ajudar um familiar, um amigo. Tenho certeza que todo mundo aqui lembrou de alguém. Poxa, eu tenho um conhecido que precisa disso. Eu tenho um familiar que poderia ser ajudado. Então esse é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que a gente conseguiu atingir, tá? Que é sempre transformar vidas. Muito obrigada a todos. Com a missão cumprida, porque eu tenho indicado meus pacientes por neurofeedback, né? Quem está aqui sabe disso, e eu estou buscando também me aprimorar nisso e estar me aliando a pessoas que já estão nesse contexto aí, trazendo aqui para a clínica. Então nós estamos nos aprimorando com as aptidões que a gente tem e se complementando, tá? Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui e dizer que o espaço Interação está aí para aprimorar a pessoa como um todo e que a gente vai ter contato, a gente não vai se perder de vista e espero vocês fazendo neurofeedback.